O cara falou que é ator na coletiva de imprensa, e isso passou batido. O cara questiona o sentimento do torcedor o tempo inteiro. Eu normalmente faço vídeos mais longos aqui no canal, esse aqui é bem curtinho. Eu usei toda essa técnicazinha do Abel Ferreira nos últimos 15 dias, mexendo com a parte do sentimento, falando que, olha, eu vou largar as críticas, eu vou dobrar as críticas, eu vou aumentar as críticas. Agora eu tô falando a verdade. Esse comentário aqui foram vários, mano, foram vários, acredito que mais de 100 aí no canal. Era pra mexer com esse tipo de gente que quer que a gente pare. Meu amigo, são 10 anos de construção no meu trabalho. Meu trabalho já tá aí pra eternidade, irmão. Que eu pare, vai ter gente seguindo o mesmo passo, os mesmos caminhos e a marca InstaVerde TV, e não importa o que digam, ela não vai acabar para sua alegria. Mas eu usei exatamente nos últimos vídeos, nos últimos 15 dias, as mesmas técnicas malditas que são usadas na cabeça de vocês o tempo inteiro. Palmeiras, meu irmão, é o amor pelo meu pai, é o amor pela minha mãe, é o sentimento da minha família. Sabe quando que eu vou parar de fazer isso daqui? Quando eu estiver debaixo dessa terra, como muitos de nós, seja rico, seja pobre, vamos estar. Nem que eu estivesse abaixo desse vale aqui, ó. 13 de agosto é o aniversário da minha mãe. Dia de hoje que eu tô postando esse vídeo. Jamais eu vou desistir de algo que eu construí. Isso, meus amigos, o vídeo de hoje é pra gente conversar sobre toda essa manipulação, todo esse joguinho de interesse a respeito das SAFs, a respeito dos milionários comprando teu sentimento. A gente vai trocar uma ideia densa aqui. Lembrando, parte 1 de um vídeo que é 2 partes. Eu vou fazer uma pergunta para vocês inicial e a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema. Deixa o seu like, não esquece, compartilha o vídeo se curtir no final, hein? Tá? São vídeos... Vou falar nem para você que dá trabalho, porque é muito claro para mim o que está sendo feito com futebol, então não dá trabalho, mas compartilha a palavra aí, irmão, tá? Hypa o vídeo, compartilha o conteúdo, isso ajuda o canal. O vídeo de hoje eu queria começar fazendo uma pergunta para você e não trazendo necessariamente a minha reflexão. Quais times aqui no Brasil, nessa temporada, anteciparam as suas contratações? Quem mais gastou no futebol brasileiro nessa temporada? Pois bem, meus amigos, quando surge, quero saber a resposta de vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, peço para passar aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho. O título do vídeo pode me chamar de covarde nos comentários, não tem problema. Muita gente me manda mensagem questionando algumas questões do futebol atual, pede que eu seja esse porta-voz ou até mesmo outros comunicadores alternativos. Isso acontece por quê? Porque a imprensa, muitas vezes, ela não toca no assunto de delicado ou de alguns pontos que é do seu interesse e menos do interesse deles. A gente está vivendo um sistema dentro do futebol, e eu só vou me limitar a falar de futebol aqui, não vou sair do futebol, onde para alguns, por exemplo, divulgar a aposta esportiva é uma espécie de problema, certo? Ou de crime. Só que dentro das transmissões esportivas, eles fazem divulgações muito mais ácidas, muito mais quentes, e eu não vejo serem questionados. Isso é um dos exemplos, tá? O vídeo de hoje a gente vai abordar o porquê a gente tem visto cada vez mais comunicadores alternativos querendo dar a opinião cada vez menos. Ou seja, cada vez mais você vê a opinião ser colocada de lado porque você sente e percebe que o sistema ele é impossível de você combater, de você conversar. Então assim, o vídeo de hoje é para falarmos a respeito dessa situação, desse ponto e aonde de repente a gente vai ver o futebol brasileiro ir ou aonde ele vai parar. Para mim, me parece inevitável que os clubes no Brasil, e isso a gente já tinha live de 2 anos atrás, quando o Botafogo apresenta uma ascensão, falando que seria inevitável os clubes não migrarem para a SAF. E agora a gente tem visto que até a parte financeira, ou seja, a parte de tributos para SAFs vão ser melhores. Ou seja, para quem administrar os clubes, para quem tomar essa dívida para si, vai ficar melhor para essas pessoas conseguirem tomar os clubes de futebol para elas, e boa parte do tempo
não são torcedores daquele time, não são pessoas com uma história de infância naquele time que estão comprando esses respectivos times no Brasil e pelo mundo, tá? Por que isso? Por que que isso está acontecendo? Por que isso foi permissível? Por que chegamos nesse ponto? Chegamos nesse ponto por uma situação chamada corrupção. Muita gente colocou dinheiro no bolso e não foi presa. Muita gente tomou o dinheiro dos clubes para si, gerando dívidas impagáveis, e aí o empresário tem tomado conta do cenário do futebol brasileiro. Nós temos mais recente caso aí do Grêmio, onde o empresário doou mais de 130 milhões para o Grêmio se levantar, para o Grêmio poder administrar o seu próprio estádio. Está a principal patrocinadora do Palmeiras, do campeão brasileiro, que também tira fotos aqui, dá autógrafos, Leila Pereira. Leila, que título, hein? Já são vários, né? Mas esse teve um gostinho especial pela festa, pela presença do presidente da República eleito. Foi uma festa maravilhosa, eu estou muito feliz, muito feliz. Essa parceria, a Crefisa Fan com o Palmeiras, é uma parceria que já se comprovou que tem muito sucesso. Em 4 anos de parceria, nós somos tricampeões nacionais. Então isso dá muita alegria pra gente, não tem preço, não tem preço. Eu ver essa festa que eu presenciei aqui hoje. Então é muito emocionante. Eu fico muito empolgada para cada vez ajudar mais o Palmeiras, conquistar mais títulos para esses nossos milhões de torcedores. Leila, diretor de futebol renovou contrato, o presidente Maurício Gagliotti foi reeleito. Você também fica bom tempo aqui no Palmeiras. Sem dúvida nenhuma. O meu desejo é continuar no Palmeiras para sempre. Eu, como conselheira, enquanto os sócios do Palmeiras me derem essa honra de ser conselheira do Palmeiras, estarei sempre no Palmeiras. E óbvio, não é? Sendo do interesse do Palmeiras, meu patrocínio também será eterno, que me dá muito prazer. Fica, Dudu. Que depender de você, ele fica, Leila? Sem dúvida nenhuma. Agora eu estou falando como torcedora, gente, que quem decide é o presidente e o diretor de futebol. Mas a Leila Pereira, torcedora, é claro, hashtag fica Dudu. Sem dúvida nenhuma. Ele é um ídolo. Esse ponto aqui está no vídeo, eu gostaria de explicar rapidinho, né? Esse abre aspas da Leila Pereira, que foi abordado em algumas coletivas da época de eu não acredito em ídolos, pegou mal demais, né? Hoje você tem até dificuldade de achar esses vídeos nas redes sociais, mas você ainda acha os textos da época, onde o próprio Ademir da Guia se manifestou nas suas redes sociais, falando da importância dos ídolos, né? Então você vê aí uma postura hoje como presidente, não é dona ainda do Palmeiras. Qual que é a postura da Leila Pereira? É uma postura de indiferença. Ela ali como uma conselheira apaixonada pelo clube, ali ela acreditava em ídolos. Então é bem curioso, né? Como se muda ou mudam-se a postura conforme o seu poder, conforme o seu interesse. Então ali ela era a conselheira super participativa e que acreditava até no Dudu, né? Até na idolatria do Dudu. Passou 1 ano e meio, 2, a coisa já foi ficando diferente e hoje em dia, né? É um Palmeiras que não acredita em processo de idolatria, é um Palmeiras do Todos Somos Um, modulado ou moldado aí, né, de uma forma que ela até se convenceu que lá quando torcedora estava errada, né? Por quê? Porque como torcedora, ela agia torcedora, entre aspas, tá? Ela agia por emoção e não pela completa razão aí do futebol. Na prática, o que tem sido feito é uma precificação do clube duvidosa, ou seja, o valor do clube é colocado de uma forma, sei lá de onde eles tiram o preço, porque se um jogador hoje, ruim, mediano, pode custar mais de 100 milhões, quanto que custa uma agremiação, uma instituição, uma sociedade esportiva Palmeiras, por exemplo? Quem é capaz de precificar um time com mais de 100 anos de existência, com uma sede local, com um clube espetacular, clube não de futebol, mas o seu clube? Quem é capaz de fazer uma precificação de 2, 3 bilhões e achar que isso está correto? Eu quero 8 mil na mão e você assume 47 prestações de 5.334 e mais um pouquinho de multa. Tem apenas 47 mil de multa. É o Corinthians. Então a precificação do Corinthians é tipo um Ford Fusion
Geração 3, que o cara achou que podia ter, comprou, percebeu que não podia ter, não manteve a mecânica, não manteve o financiamento e passou pra frente. Só para rodar, hein? Só para rodar. Esse é o Corinthians. E o Palmeiras, ela já tem na mão. Quem dita a precificação é ela, porque a mídia, na hora que ela fala assim, gente, o Palmeiras vale 2 milhões e 700 mil, você tem noção que é 2 bilhões e 700 mil? Bilhões. Aí vai todo mundo lá fazer vídeo. Recorta o fundo. Olha a máquina que não é o Palmeiras. O clube sai de não pagar as contas de luz há 10 anos atrás para valer quase 3 bilhões. Aí fica todo mundo que nem uma foca. É verdade. É verdade. Palmeiras vale 3 bilhões. Oh, compra, Leila, compra. Aí fica aqueles jornalistas. Mas, pera aí, entender qual é o... Pera, Felipe, pera. Vale 3 bilhões o Palmeiras. O que você acha? 3 bilhões não é pouco dinheiro não, hein? 3 bilhões não é pouco dinheiro não, hein? Olha, se eu fosse o Palmeiras, eu virava a SAF. E você que tá na boquetiva de imprensa aí, o que você acha? Eu também. Eu acho que vale um pouquinho mais, gente. Vale 2 bilhões e 900 mil. Caminho. Qual é o futuro do Palmeiras? Então ficou barato, porque no caso ainda de um Palmeiras e de um Flamengo, existe um valuation, existe real um valor. E os outros clubes de futebol, cuja qual a dívida supera a expectativa de valor da marca. Esses clubes basicamente estão sendo passados adiante somente para que esses empresários consigam administrar essa dívida cuja qual a corrupção não deixou com que esses clubes que têm torcida, que têm receita, pudessem respirar numa dívida controlada e numa situação financeira estável. Eu tenho percebido algumas coisas. Também tenho notado que, de forma inteligente, eu não posso fazer nada. É do tipo torcedor de verdade. É do tipo o time pegar um valor importante para pagar a multa de um treinador. Porque você imagina se isso vira moda nos clubes, os clubes ficarem na mão de terceiros, cuja qual eles usam o dinheiro da forma como eles acham que é o melhor, a forma como essa situação acha que é melhor, e você vê em massa que a oposição pouco pode fazer. Esse vídeo definitivamente não é para falar mais do Abel Ferreira nem da Leila. Esse vídeo definitivamente é para a gente olhar para frente e imaginar o futuro do futebol brasileiro numa precificação extraordinária de atletas, de preço de ingresso, de preço de uma camisa oficial modelo jogador. É muito caro. Se tornou caro. Então a gente vê declarações na qual ou você que está aí desse lado, você quer consumir o futebol, você precisa se adequar, porque o futebol ele não tem sido mais para o povo. Ele tem sido cada vez menos para essas pessoas e cada vez mais para uma minoria que muitas vezes não quer pensar, uma minoria que muitas vezes acha que confrontar é feio, confrontar é pobre. Dia de status social, de status no estádio. Olha, eu vou usar uma camisa modelo torcedor no lançamento, você tá vendo? Não sei se aparece para vocês, ó. Ela é furadinha, ó. Ela me dá destaque, porque ela é modelo torcedor. E se eu falar que isso daqui tá caro, tudo aquilo que eu quero passar como impressão, eu não consigo. Afinal, se eu tô falando que o produto tá caro e tô indo lá comprar para ter status social, como é que eu vou reclamar? Então, é feito pelo sistema uma lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas que são doentes por status. Então, você hoje ir numa final de Copa do Brasil se tornou status. Muitas vezes vai te custar R$1.000 um ingresso ou tudo que envolve uma final de Copa do Brasil. Hoje, você ir para uma final internacional de Libertadores é status. Por quê? Porque normalmente está ocorrendo fora do Brasil. E mesmo que ocorra aqui, fica caro. Você ir para um Mundial de Clubes, status. E as pessoas, elas não querem tocar nesse ponto. Por quê? Porque ou elas se sentem envergonhadas de falar sobre isso, ou elas se sentem cansadas de bater no sistema e preferem parcelar a felicidade dela em 12, 20 vezes e deixar esse problema para quem vai resolver. A notícia triste é que ninguém vai resolver. Então a gente tem visto no futebol um processo de preparação para que todos os clubes se tornem empresas. Até aí eu não vejo como algo negativo. Eu até visualizo vários cenários positivos. O único problema que eu vejo nessa situação é
a gente ter cada vez mais uma precificação elevada do produto e o que a gente assiste dentro de campo não acompanha esses valores. O que a gente assiste em qualidade dentro de campo hoje não acompanha a qualidade dos gramados, que são espetaculares sim, se comparado a 15 anos atrás. Só que há 15 anos atrás, se você vê como os jogadores resolviam seus problemas num gramado ruim, eu acredito que a gente via mais resolvedores de problemas dentro de campo e hoje a gente vê mais um processo de desculpa ser dada ao calendário, quando a gente já olha um gramado no Brasil espetacular se comparado a 15 anos atrás. Agora, se você volta 15 anos atrás, um Fluminense, por exemplo, tinha o Deco, o Fluminense tinha um Fred, passou pelo futebol brasileiro um Ronaldinho Gaúcho, tinha um Tardelli no ataque. Esses caras que passaram aí por Atlético Mineiro, Fluminense, até alguns jogadores do Corinthians, outros que passaram pelo Palmeiras há 15 anos atrás, como um Alex Mineiro, ele resolvia muito mais os problemas do clube quando se diz respeito à expectativa de gols do que atletas hoje que custam 20, 18, 25, 30, 15 milhões de euros. Esses atletas não custaram nem o começo desse preço e resolviam muito mais o problema das equipes. É só você voltar no tempo e ver, por curiosidade, quanto que cada clube pagou em determinado jogador à época. Tirando os fora da curva, como o Ronaldinho Gaúcho, que sim, custou muito caro para todos os times que ele jogou aqui no Brasil, mas é o Ronaldinho Gaúcho. Tem todo um processo de construção por trás de uma imagem dessa. Então é normal que esse cara ganhe mais de 1 milhão, mais de 2 milhões por mês. Hoje ganharia 7 milhões. Se a gente pegar o que os jogadores aí de 1, 2 milhões ganham e são, por exemplo, o Coronado no Corinthians, que dizem que tem um salário absurdo, que tinha um salário absurdo, tu imagina qual seria para o Corinthians o salário do Ronaldinho Gaúcho. É disso que eu estou falando, é disso que eu venho falando. A gente vê o futebol ser tomado por uma narrativa. Essa narrativa ela é criada por quem? Pelos clubes, pelos seus dirigentes, é tomada pela televisão, é repassada adiante e é por isso que a gente tem uma dificuldade assombrosa de falar de futebol. Que as pessoas falam assim, gostaria de falar de futebol novamente. Pô, vocês só falam de algo que não é o futebol. Pois bem, porque essa narrativa ela é implementada de lá de dentro para as ruas, através da imprensa, é distribuída na cabeça dos torcedores de verdade. Isso não é só no Palmeiras, mas no Palmeiras está muito presente hoje essa narrativa. Essa narrativa ela se sobrepõe à narrativa do futebol, que ela fica secundária. Então a gente hoje está debatendo muito mais o treinador, muito mais o diretor de futebol, muito mais a presidente, do que aquilo que faz a gente vestir essa camisa. Que não são essas pessoas. É a história do clube, é o seu envolvimento com o seu pai de moleque, é o seu envolvimento com a sua mãe, é o seu amor genuíno por isso daqui. E isso tem ficado cada vez de lado, por quê? Porque bilionários, milionários estão tomando futebol, criando na cabeça das pessoas essa narrativa e dificilmente uma pessoa como eu vai conseguir desmontar esse quebra-cabeça. No máximo eu consigo falar sobre o tema. Inclusive esse tipo de vídeo aqui pode não ser bem interpretado e de repente ser taxado na minha testa um Nutella. Porque esse virou o debate. O que cobra vira o Nutella. O que torce sem questionar virou o raiz. Isso é simplesmente, por si só, um absurdo. Queria saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, inscreva-se no canal, ativa o sininho. E se curtiu o vídeo, compartilha com um amigo palmeirense ou já você ouviu falar sobre esse tema e que se vê, no mínimo, cansado sobre o assunto, tá bom? Um abraço, meus amigos, tamo junto.